Vamos, 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 vamos. Importante demais essa vitória. Vamos. Vamos. Vitória gigante. Isso aqui, ó, Clube de Regatas Vasco da Gama. Não se esqueçam. Vitória gigante, importante. E eu digo aqui, ó, acabou a briga de rebaixamento. Agora olhar pra cima. Olhar pra cima. Bora lá, galera, analisar esse jogo aí de Fortaleza 0, Vasco da Gama 2, lá no Castelão. Uma partida onde ela começou com o Vasco indo pra cima do Fortaleza ali no comecinho ali. Até o Fortaleza iniciou na frente melhor, tendo uma chance ali de fazer o gol. Porém, depois, no primeiro tempo ainda, o Vasco melhorou na partida, começou a ter o controle das ações, teve algumas chegadas ali, mas nada muito criativo, nada muito coisa. Mas passes de um cara que eu vou dizer que hoje foi um dos melhores do Vasco em campo hoje, principalmente no primeiro tempo, que era o Andreas Gomes. Ele pegava a bola, o Andreas Gomes, e partia pra dentro. Toda bola que ele botava pra esticar pra frente gerava um perigo pro Fortaleza. Agora, um cara que eu acho que foi, apesar do gol, foi abaixo no jogo de hoje, no comecinho ali, foi o Ryan. Por quê? O Ryan, apesar de na base ele estar acostumado a ser centroavante, ele agora no Vasco adaptou a jogar mais na ponta, onde hoje foi a função do Andreas Gomes. Como o Verratti não estava aqui e o Ryan é centroavante, o Diniz botou o Andreas Gomes na ponta e botou o Ryan de centroavante, já que o Verratti não vem bem, botou o Verratti no banco, hoje que nem entrou em campo. Parabéns, que o aniversário dele foi hoje, né, no dia da partida. E aí o seguinte, o Andreas estava disparando, partindo, e o Ryan estava perdido em campo. Não estava conseguindo entender a leitura de jogo. Você via toda vez o Andreas Gomes disparando, partindo para a linha de fundo, e toda vez que o Andreas Gomes chegava na linha de fundo, ele tinha que segurar a bola. Por quê? Porque o Ryan não estava na área. O Ryan estava perdido. O Ryan não estava ali. Ele ficava segurando até o Ryan chegar, pro Ryan chegar. E o Ryan não chegava. Às vezes ele perdia a bola, às vezes ele tinha que voltar a jogada, porque o Ryan não estava ali. Pode ser porque o Andreas Gomes ele dispara na velocidade, e aí não consegue, o time não consegue acompanhar. O Ryan até é rápido, mas quando o Andreas dispara, parece que o Ryan não tem a noção do jogo, tipo assim, ele vai disparar, então eu vou me projetar. O Ryan, a leitura é lenta, quando o cara dispara, dá pro Ryan acompanhar, né? O Ryan tem que ter essa leitura de que o Andreas Gomes gosta de disparar, para ele se projetar junto com o Andreas Gomes para a área, para receber a bola. Porque o Andreas Gomes teve muita hoje, principalmente no primeiro tempo, nessa bola de linha de fundo, para cruzar pro Ryan. Foi assim o gol do Vasco, lá contra o Vitória, que foi um passe do PH, o Andreas infiltrou, ele cruzou e o Ryan fez o gol. Hoje o Andreas, sem o PH, ele estava tendo que partir desde trás, já com a bola. Mas o final da jogada era sempre a mesma. Bola ia na tela de fundo para cruzar pro Ryan, só que o Ryan não estava tendo a leitura para chegar na área. O que o Ryan faz bem foi como saiu o gol dele, mas primeiramente vamos lá para a situação do Hugo Moura. Na minha opinião, galera, o lance do Hugo Moura é o seguinte: eu tenho duas opiniões. Uma, foi para vermelho mesmo. Isso não estou discutindo se foi para vermelho, se não foi, porque foi para vermelho. Isso aí é fato, não tem o que ser discutido ali. Vermelho pro Hugo Moura. A questão que eu tenho é a seguinte: como é que foi, eu acho, pro Hugo Moura? Foi uma solada que o Hugo Moura dá na perna do jogador do Fortaleza. Ele vem por cima solada. Não foi aquela solada forte, aquela pancadona. Foi só uma solada vindo. Mas é para vermelho. De sendo forte ou não, é uma jogada que é de cartão vermelho. Então, o Hugo Moura tinha que ser expulso e foi muito bem expulso. Beleza? A questão é a seguinte. Vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos fazer aqui uma reflexão aqui, ó. Voltar para trás. Tivemos no Vasco e Bahia dois lances, que foi, um no Coutinho, que foi, o que aconteceu com o Coutinho? O cara vindo por cima, pisando. O que o juiz fez? Nem amarelo deu. Segundo tempo, no que jogou contra o Bahia, mais um lance, o jogador do Bahia que fez o gol, o Sanabria, o que ele fez? Pisou no pé do Pumita. O que o juiz fez? Nada fez. E aí eu pergunto pra você, eu acho que foi expulsão do Hugo Moura. Mas por que lá no Bahia e Vasco não teve expulsão nenhuma? Lá no Bahia e Vasco, o juiz não expulsou os dois jogadores do Bahia por solada. Aí vamos dizer que no próximo jogo o jogador do Vasco tem uma expulsão dessa. E aí o juiz não expulsa, porque o critério da CBF é assim, né?
É um critério que não existe. Quando, o que o juiz pensa é o que marca, né? Ele não marca assim, foi muito pênalti. Ah, não foi pênalti, não. Ele não pensa, ele pensa, esse eu vou dar pênalti, isso não vou dar. Porque parece que é assim que é o critério do futebol brasileiro. Por quê? Foi pra expulsão com o Moro hoje? Foi. Mas os dois já no jogo do Bahia, que o Vasco acabou ganhando, mas poderia ter sido prejudicado, foi pra vermelho também os dois e ele não deu. Ele não deu. Hoje, foi pra vermelho? Foi, mas critério da CBF é assim, com um lance exatamente igual. São 3 lances, os 3 exatamente iguais. Só no jogador que o Vasco, só no lance que foi o jogador do Vasco, que é vermelho. Nos que é em cima do jogador do Vasco não é vermelho, não. Critério muda. Não tô querendo falar que é roubando o Vasco. Eu não quero falar isso, eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que é o seguinte: o critério muda. O critério às vezes muda. Quando foi no jogador do Vasco, não é nada. Quando é o jogador do Vasco que faz a falta, é pra vermelho. Eu acho que os 3 lances eram pra vermelho. Mas por que só quando é o do Vasco que faz o lance é vermelho? Se fosse os 3 expulsos, palmas e tá correto. Agora, 3 lances iguais e só um expulso, e o único que era o jogador do Vasco fazendo a falta, aí que não dá pra me entender. Aí que eu não consegui entender critério da arbitragem. Não consegui entender critério da arbitragem. Aí o Hugo Moura é expulso, e aí o jogo fica condicionado à expulsão. Você vai fazer uma análise ali, ó, tem que ser feita análise, dá pra tirar algumas coisas da análise, mas obviamente que nem tudo, porque condicionou o jogo. Mesmo assim, logo após a expulsão ali, já no final do primeiro tempo ali, se não me engano foi aos 47 ou foi 48, o Vasco briga com a bola na entrada da área do Fortaleza. Eu não lembro quem foi, se foi o Robert Renan ou se foi o Coutinho, não lembro agora quem foi, acho que foi o Robert Renan. Escolhe uma bola de cabeça, o Coutinho. O Robert Renan escolhe o Coutinho de primeira ali, não sei se foi com a perna, não lembro se foi com a perna ou foi de cabeça. Manda pra frente, o Ryan pega essa bola e ele tem, do meio campo ao ataque, ele dispara, ele arranca. Ele não dá nem chance do Kusevich do Fortaleza tentar disputar a bola com ele, porque ele bota a bola na frente e ninguém pega. Se deixar o Ryan botar a bola na frente, com o campo pra correr, ninguém pega. E aí o Ryan ele chega na entrada da área, entra na área e dá aquela pancadaça, aquela porrada pro fundo do gol. É um lance, se você prestar atenção, ele bate num lugar difícil, que o goleiro do Fortaleza teve até a reação para chegar na bola ali, onde a bola tava ali. O goleiro do Fortaleza pulou pro lado certo. A bola veio, aquela pancadaça pra dentro do gol. Só que aí tá o seguinte, que foi o que o Ryan fez muito bem. Ele bateu com gosto, bateu com força pra dentro do gol. A bola ali só entrou daqueles ali porque ele bateu com raiva, com gosto, pra dentro do gol. Ele é mole pancadaça pra dentro do gol. Se ele bate um pouco mais para o goleiro do Fortaleza, ia fazer a defesa. Um golaço do Ryan. Ele teve leitura no contra-ataque para tentar sair do zagueiro do Fortaleza, fez muito bem. Conseguiu muito bem fazer aquela arrancada ali para não dar tempo de nenhum zagueiro, nenhum jogador do Fortaleza chegasse na marcação. E bateu muito bem na bola, com a força que devia ter batido na bola para tirar do goleiro e fazer um golaço. Golaço de um jogador que agora é o Sub-19 com mais gols no mundo, passou o Yamal. Não estou comparando o jogador, estou falando números. Ele passou o Yamal. Vem jogando muita bola. E aí, muita gente vai falar que não sei o que não sei o que. Mas futebol jogado, ainda tem bola para pelo menos ser olhado pelo Ancelotti. O Ancelotti não falou que ele quer testar mais jogador brasileiro, que na próxima convocação vai trazer mais? Ele tem que olhar pro Ryan pra próxima convocação. Ele tem que olhar pro Ryan. Gente, o Ryan, ele é um leão. O Ryan tem velocidade, tem força e sabe finalizar. Você pode comparar o Ryan com um jogador que é o Adriano Imperador. Obviamente o Adriano Imperador é o jogador que foi, o Ryan ainda não é. Mas as características dos jogadores é a mesma. Velocidade, força. Compara o Adriano Imperador na época dele na Copa 2006, como é que o Adriano Imperador era, o físico do Imperador, como é que ele era um leão. O Ryan ele é mais fraquinho ainda, beleza, é mais jovem, mas se o Ryan ele for pra Europa, lá eles gostam muito de jogadores fortes, lá eles preparam ele para ser forte. Quando o Ryan for pra Europa, o Ryan tem tudo para ser um jogador fisicamente, um leão fisicamente, um jogador muito bom, um grande jogador, que vai ser muito importante para a seleção brasileira, porque o Ryan, ele não é aquele centroavante paradão que fica dentro da área. O Ryan ele tem mobilidade, ele sabe fazer outras funções. Você vê, o Ryan até pouco tempo no Vasco era só ali, ó, ponta.
Agora é centroavante. Ele voltou a ser a posição dele original que ele era na base. Então, assim, o Ryan é um grande jogador e o Vasco tem que continuar assim, ó. Sempre foi assim a sua história. Jogadores da base resolvem. Jogadores da base do Vasco sempre resolveram as partidas pro Vasco. Sempre resolveram. O Vasco sempre utilizou muito bem a sua base para resolver. Quando a base entra nessa forma que o Ryan tá entrando, que o Barros tá entrando, que eu vou falar daqui a pouquinho dele, é muito importante pro Vasco. Porque quando a base entra bem, entra num time com um time bom, um time montado, um time preparado, é diferente. Você vê quando o jogador entra, você vê, ó, o Vasco quando tava naquelas temporadas ruins de Série B, quando jogou aquela temporada de 23 funcionando mal, você vê que os jogadores de base eram muito criticados. Você vê, o próprio Ryan era criticado no 2023, quando ele tava jogando mal no início do ano passado. O Peck já foi muito criticado, mas aí você tá num contexto de um time fraco. Quando você tá num contexto de um time que tá jogando bem, tá jogando bom futebol, isso potencializa as suas joias da base, que consegue subir já com um time bem e consegue subir jogando bem, ó. Você vê, o Barros, ele no início do Vasco dele ali, foi ok, mas não era um jogador que enchia os olhos da torcida, a torcida não falava que não dava ainda, tem que maturar ainda mais. Posso dizer que ele maturou muito no América Mineiro, mas também uma coisa que ajudou muito na volta do Barros pro Vasco foi literalmente isso. O time do Vasco, ele veio no time do Vasco encaixado, o time do Vasco estava melhorando, o time do Vasco estava em crescente, e isso ajuda o jogador a crescer. Você vê o Barros jogando. É um leão na entrada da área, o Barros. Ele é um jogador muito bom, o Barros. O Barros, você vê que ele é um jogador que ele está comprometido com o resultado do início ao fim. Hoje o Barros, teve um lance do Barros no segundo tempo, que ele pega a bola e faz como se fosse o Andreas Gomes, e disparou com a bola para ataque. Ele pega a bola e vai para ataque. Ele perde a bola e sente alguma coisa aí na perna. Aí você vê que ele tá mancando com a perna, você fala o quê? Ah, o jogador que tá mancando, ele vai no trotezinho devagarinho ali para trás para voltar, porque tá com dor na perna. No Barros não. Ele é comprometido com o time. Você vê que mesmo com a perna machucada, o Barros deu um pique veloz para marcar, voltar e marcar. Para você ver, o Barros é um jogador que ele é comprometido com a marcação, ele não cansa momento algum do jogo, ele tá ali sempre disposto a jogar. Tá machucado, ele continua disposto a jogar. Se você tá com o Barros em campo, ele não vai te deixar na mão no contra-ataque do time adversário. Ele vai voltar, independente se ele tá machucado ou não. Isso é muito importante. Isso aí mostra que ele tá comprometido com o elenco e que ele é um grande jogador, que ele pensa alto, que é jogador assim, jogador que ele tá comprometido e que ele quer evoluir cada vez mais. Boa partida dos nossos crias da base, Ryan e Cauã Barros. Outra coisa que eu vou destacar aqui é que o Verratti hoje não entrou em campo, aniversário dele, como eu já disse, não entrou em campo, não jogou essa partida, mas mesmo sem sem o Verratti em campo, você pode ver uma diferença no Vasco. Por exemplo, vou dar o exemplo do gol. No gol do Vasco, o que aconteceu? O Ryan disparou, o Coutinho dá um toque para frente e o Ryan pega a bola e dispara. Se o Verratti está em campo, o Ryan não estaria naquela bola ali, o Verratti que estaria naquela bola, porque aquela bola disparada ali era para o centroavante, porque o Ryan estava jogando aquela função, então o último homem do Vasco ali, o último homem não, na verdade o primeiro homem do Vasco pro contra-ataque era o Ryan, então o Coutinho toca para ele, se o Verratti está em campo seria o Verratti, e aí a qualidade que o Ryan tem para dar essa disparada e aí até o fundo e dar aquela porrada, o Verratti não teria. O Verratti, aquela bola ali, provavelmente o Verratti ia dominar, ia tentar buscar uma falta, ou o Verratti ia tentar rolar pra alguém pra trás, ou ia perder a bola, como o Verratti também já fez muitas das vezes. Então assim, a gente fala, eu não tô falando pra descartar o Verratti do Vasco, não presta, não acho isso. Mas o Verratti hoje em dia ele é um jogador importante pra que situação? Pra contar o jogo ali, por exemplo, se hoje o Vasco não fizesse o segundo gol, e tomasse o gol do Fortaleza, tivesse 1-1, aí sim e o Vasco fosse pra cima ali, tentar uma barra final, tá ali no cruzamento para toda hora, escanteio, cruzamento para buscar o gol, aí sim você tem um Verratti que é importante, porque o Verratti é bom no jogo aéreo, é bom dentro da área ali para receber a bola, então num lance desse, aí o Verratti seria importante para tentar buscar a bola de cabeça. Agora, num jogo onde o Vasco precisa tá no contra-ataque, precisa de velocidade, precisa de um cara que ele é técnico, o Verratti não funciona, então o Diniz hoje fez certinha a leitura, em alguns jogos ele não tinha feito essa leitura muito boa, hoje ele fez essa leitura muito boa, viu que o jogo não era um jogo de Verratti, e aí ele não botou o Verratti em campo. Outro cara que eu vou destacar aqui, que hoje até tinha entrado um pouco desligado no jogo, mas depois melhorou na partida, foi o Matheus França. Que cara bom de bola.
No segundo gol do Vasco, ele que inicia a jogada. Ele recupera uma bola no meio de campo. Ele não faz que nem um jogador faria ali, que tá ganhando o jogo e dá um bicão pra frente de qualquer jeito. Vai dar um bicão, ou joga a bola de qualquer jeito, ou rola pra trás pro goleiro. Não. Ele olhou e pensou, qual é a melhor jogada? O que ele fez? Abriu a bola no Pimenta Rodrigues, que avançou e terminou lá no ataque na jogada do gol do Vasco. Então assim, entrou muito bem, teve leitura de jogo muito boa o Matheus Françoso do gol. E cada vez mais vai ganhando ritmo, rodagem, para daqui a pouco, se for o caso, virar titular ou virar uma reserva de luxo, porque entrou muito bem e participou do lance do gol ali, porque se não é ele dando aquela iniciativa ali de tocar no Pumita para ele avançar, muito provavelmente aquele gol não sairia, e seria um jogo ali de 1-0 ali até o final, que o Fortaleza estava melhor no jogo. E aí, falando em melhor no jogo, vou contar agora o segundo tempo agora, mais em geral. Obviamente, uma partida condicionada pela expulsão? Sim, condicionada, obviamente, pela expulsão. Mas mesmo assim, foi um Deus nos acuda no segundo tempo, gente. O Vasco recuou totalmente no segundo tempo. Aí você fala, mas estamos com um a menos, tem que recuar mesmo, porque ir pra cima, não dá pra fazer isso com um a menos. Beleza. Mas você podia tentar controlar o jogo. Porque não era um jogo que você precisava ir pra cima fazer gol, fazer gol. Porque você estava ganhando 1-0. O que o Vasco devia fazer nesse jogo com um a menos? Fica com a bola para você, toca no Jardim, vai no Robertina, aí avança um pouquinho mais, vai no Barros, aí volta, aí se achar um espaço, aí sim você vai no contra-ataque. Seria a forma inteligente de você jogar, que você ia controlar o jogo, ia cansando o Fortaleza ali, e ia minando o jogo e terminava 1-0 tranquilo. Só que o Vasco, depois da expulsão, até não fez o gol ali, mas como a diferença da expulsão do Gumora até o gol e no primeiro tempo, foi uns 5 a 10 minutos. Então assim, não deu tempo do Fortaleza similar que tava com a mais, do Vasco similar que tava com a menos. Então, meio que o gol do Ryan, ele sai no a menos, mas sai ainda antes do a menos, pode dizer assim, porque os times ainda não estavam se ligando que estavam um com a mais, um com a menos, ainda estavam meio no 11-11 ainda no pensamento, né? Não deu tempo dos times pensarem nisso. E aí no segundo tempo, quando os times vão pro intervalo, pensaram na estratégia de cada um, de como fazer do Fortaleza, de como ir pra cima com um a mais, e do Vasco como se defender com a menos, o Fortaleza cresceu no jogo e dominou. O Vasco não fez praticamente nada no segundo tempo. Posso dizer que o único lance do Vasco no segundo tempo foi o lance do gol. Teve um outro lance antes ali, mas nada de perigo, mas o único lance do Vasco no segundo tempo foi o gol do David. De resto, o segundo tempo foi só Fortaleza. E aí eu vou destacar um cara que vem sendo criticado merecidamente, porque vinha mal, porém hoje ele voltou a ser o que ele era. Senhor Léo Jardim. Nos últimos jogos, a torcida vinha criticando muito ele. Léo Jardim tá mal, tomando gol fraco, bola vinha no colo dele, ele deixava a bola entrar, não saía pra abafar a bola e buscar a bola, era qualquer chutinha a bola entrava. Hoje não. Hoje foi totalmente o inverso. Qualquer tipo de lance que o Fortaleza tentava mandar pro gol, o Léo Jardim saía bem. Cruzamento na área, o Léo Jardim dessa vez estava saindo muito bem para agarrar a bola. Chute de fora da área, o Léo Jardim estava defendendo a bola, encaixando. Bola em cima dele, aquela bola cara a cara. Ele estava se posicionando muito bem. E tem um lance que deve estar entre as defesas mais bonitas e uma das defesas mais difíceis do campeonato. Que é uma bola. O jogador do Fortaleza recebe a bola ali na frente, um pouco longa, mas ele dá um carrinho, que ele consegue direcionar pro gol a bola. E o Léo Jardim tem um lance muito inteligente, que ele meio que faz um espacate assim, joga a perna na direção da bola ali, deixa a perna ali, a bola bate na perna dele e vai sair lá do outro lado. Um lance muito bom do Léo Jardim, um lance de goleiro grande, que ele é. Então assim, o Léo Jardim hoje bateu no peito e falou, eu sou o Léo Jardim, esse sou eu, e eu sou um grande goleiro. Se nos últimos jogos vocês criticaram o Léo Jardim, hoje vocês têm que dar o braço a torcer e falar que ele foi bem. Porque hoje, se não olha o Léo Jardim hoje, muito provavelmente essa vitória não viria. Bicicleta do Fortaleza perigosa, espalma o Léo Jardim. Nesse lance que eu contei agora, seria outro gol do Fortaleza. Teve um lance que o jogador do Fortaleza, a bola é cruzada, o jogador do Fortaleza cabeceia no canto, o Léo Jardim espalma, e ele não fica no chão, que muito goleiro fica no chão, ele demora tempo de reação. O Léo Jardim não, ele caiu pra fazer a defesa, já levantou rápido, e o jogador do Fortaleza cabeceia de novo assim pra frente,
Uma bola que eu já falei, ali eu tinha pensado, vai vir o gol, o Jardim dá uma explosão e dá um spawn a bola ali no canto. Então assim, o Jardim hoje fez uma excelente partida. Eu depois que fui ver o jogo, vi ela no final Vasco 9.3, ele teve 100% de acerto nas suas defesas. Muito boa partida do Léo Jardim, excelente. E ele mostrando quem é o Léo Jardim de verdade. Mostrando pra torcida que dá pra confiar nele ainda. Que ele é um grande goleiro, ele é um bom goleiro. Que aquele dos últimos jogos não era ele, não. Não era o Léo Jardim que já construiu, não. Esse é o Léo Jardim. Esse é o nosso Léo Jardim. Que pega pênalti em semifinal de Copa do Brasil, que pega pênalti em fases agudas de Copa do Brasil, que é grande goleiro, que ele salvou de cair em 2023 com várias defesas importantes. E ele mostra que ele ainda é um grande goleiro e que ele vai buscar a seleção. Por quê? Dá pra ele buscar, porque a seleção brasileira não tem grandes goleiros assim. Tem dois goleiros que, na minha opinião, são goleiros que não tem como tirar. Quando os dois tiver condições, vão ser titulares da seleção, um titular e um reserva. Mas você tem a terceira vaga ali que não tá garantida. Porque assim, pra mim, Hugo Souza, Bento, aí o Everton do Palmeiras que de vez em quando vai também, John do Botafogo, que era do Botafogo e agora do Norte da Foz. Pra mim, esses goleiros aí são goleiros. Tem uns ali que até são bons goleiros, mas, tipo assim, comparando esses com o Léo Jardim, eu não vejo muita diferença, não. Eu vejo o Léo Jardim jogando futebol igual ou até melhor que eles. Assim, não pode dizer que no último jogo o Léo Jardim vinha mal, mas você pegar um touro do Léo Jardim, é um bom goleiro e ele é nível desses que eu citei. Então dá pra ele ser goleiro da Copa. E se bobear, ele conseguir ir pra seleção, ter ritmo e jogar bem, ele pode brigar por vaga até por uma coisa maior, obviamente. Que os outros goleiros são mais consagrados, são de Europa, estão ali em alto nível, beleza. Mas ele tem vaga para brigar. Pela terceira colocação, pelo menos, eu acho que ele tem chance muito grande de conseguir a vaga dele ali na seleção. Até porque o Ocelote vai buscar muito jogador do Brasileirão na próxima convocação, então ele tem que olhar o Léo Jardim. Ryan também. Ancelotti, próxima convocação, você tem que olhar esses dois jogadores. Léo Jardim, Ryan, o PH, ele já olhou, e eu acho que da partida que ele fez na seleção, dá pra levar de novo, então assim, ele tem que olhar. Ele tem que olhar bem. Porque esses três jogadores do Vasco aqui, o Léo Jardim vinha mal, mas apresentou bem, então num contexto geral dá pra ele levar. O Ryan vem jogando muita bola, já dá pra ele levar. Pra pelo menos o moleque já ganhar uma experiência de seleção, já ganhar um ritmo ali na seleção principal, até porque ele foi de toda a seleção de base, então ele já sabe o que é vestir a camisa da seleção. Agora é ver como é que ele vai sair numa seleção profissional. Então seria muito importante o Ocelotti levar ele, nem que for para jogar um temperinho no segundo tempo, se for o caso, porque ele é jogador de seleção. E ele, no mais é isso, a partida hoje foi condicionada pela expulsão, mas importante demais o Vasco hoje, na partida de hoje, que é o seguinte, que é o que a gente pedia muito no Vasco, que é a atitude, é vontade, é querer ganhar, é algo que o Vasco está buscando, o Vasco está criando casca para isso. Porque normalmente o Vasco ali, pré-Diniz, ou até o início do Diniz mesmo, era o quê? Se tivesse uma expulsão, o time, expulsão, morria. E o time acabava, eu acho que perdi o jogo. Tinha alguma coisa, tomar um gol no início do jogo, já era, perdemos o jogo. Toma virada, já foi. Acabou a partida, vamos pensar na próxima. Hoje não. Hoje o time do Vasco teve expulsão, o que mais pensou? Tem muito jogo pela frente. Dá pra ganhar. Estávamos bem no jogo. Se pensar bem, se fizermos a estratégia certa, vamos ganhar. Ganhamos assim hoje. Semana passada, a virada contra o Vitória veio porque o time acreditou que dava pra virar. Então assim, estamos criando caixa, estamos criando mentalidade forte. E vamos buscar essa pré-Libertadores pelo Brasileirão. E isso é muito importante, eu acho, terminar numa posição muito boa ali no Brasileirão, terminando o Brasileirão em alta, porque aí você joga as emoções e o ânimo para sempre na Copa do Brasil. Porque é muito importante você ir animado. Tô dizendo pra você ir em festa, brincando, já passei. Não, obviamente que não. Que sair pra ser aquela, obviamente. Quem vai muito no oba-oba, no já ganhou, perde. Eu tô falando você ir confiante, você ir vendo que o elenco tá bem, o elenco tá preparado. Porque, por exemplo, acabou o Brasileirão, se o Vasco terminar o Brasileirão, como tá nesse momento agora, bem, ali, bem na parte da tabela, brigando por pré-Libertadores, é muito importante, porque você vai confiante para uma Copa do Brasil,
Já dá pro Diniz pensar em manter o Diniz pensar, ó, o Pedrinho pensar em manter o Diniz, buscar reforços, é muito importante. Isso é muito importante. Então é isso. Segunda-feira, clássico contra o Fluminense, às 7h30 da noite. Buscar essa vitória, que é importantíssima demais a vitória com o Fluminense. Porque se vence o Fluminense, é confronto direto que a gente agora. A gente agora não pensa mais em zona de rebaixamento. Esquece. Esquece. Muita gente vai falar, tá brigando pra não cair, não sei o que. Isso aí é quem tá, isso aí que tá se doendo. Quem tá vendo os jogos do Vasco, tá vendo o elenco jogando, tá vendo a tabela, a pontuação. O Vasco agora entrou na briga de pré-libertadores. Esquece cair. Esquece cair. Aí eu volto numa pauta. O Fernando Diniz, ó, Pedrinho, não falou que o Vasco é o 8º melhor elenco? Hoje o Vasco tem, não vou dizer que já é o 8º melhor elenco, não dá pra cravar isso ainda, tem muito jogo pela frente ainda do campeonato, ainda não acabou. Mas tá se mostrando ser, nessa reta final de brasileiro, ser muito mais do que a fala do Pedrinho do que o início do campeonato. No início do campeonato a gente não criticou muito. O Pedrinho falou que tinha o melhor elenco, esse elenco fraco aí, tô vendo pra não cair de novo, que não sei o que. Hoje não. Hoje, com as contratações no meio do ano, que o Ademar Lopes fez, junto com o Pedrinho, agora sim o Vasco tá na briga pra ter um elenco, pra ter uma briga ali pra Libertadores, tem um elenco mais forte. Tem um elenco que agora sim dá pra dizer que é o melhor elenco. Claro que dá. Vai muita gente falar, tá falando demais, não sei o que, time é fraco, vai cair na Série B. Muita gente fala isso, mas isso aí é rival com dor de cotovelo. Porque se você pegar só as pontuações do segundo turno, o Vasco é o 4º colocado do segundo turno. O 4º. Dá pra pensar nisso? Somos o 4º colocado do segundo turno. Se o campeonato tivesse começado no segundo turno, a gente era 4º. E aí? Então isso mostra que o time evoluiu, cresceu. E aí muita gente fala e eu concordo. Se o Vasco não tivesse iniciado aquele campeonato com o Carille, que não era nem pra ter vindo, muita gente falou assim, dá a chance pro Carille, vamos ver se às vezes dá. Não era pra nem ter vindo, porque ele foi chutado no Santos da Série B. Na Série B ele foi chutado no Santos. Então assim, se o cara foi chutado num time na Série B, por que esse cara seria bom pro Vasco na Série A? Então assim, se o Vasco tivesse trago o Diniz antes, porque eu sei que o Pedrinho gosta do Diniz há muito tempo. Se tivesse o Diniz antes, tivesse trago ele antes, o Vasco poderia estar muito melhor na tabela. Se tivesse contratado os zagueiros certos antes, se o Vasco estaria melhor na tabela, porque o problema do Vasco não estar mais acima da tabela era a defesa. Quando o Vasco acertou a defesa, você vê que o time do Vasco melhorou bastante e já está brigando por coisa maior. Então assim, é manter, no próximo jogo, o Vasco é mandante, mas é Maracanã. Vai ter mais Vasco como sempre. Se fosse do Fluminense, seria mais Vasco, beleza. É Vasco acabar com esse tabu também, que o Diniz tá acabando com vários tabus. Acabou com o tabu de não vencer o Cássio. Acabou com o tabu agora de não vencer o Fortaleza lá há 22 anos. Ele tá quebrando um monte de tabu. Então assim, vai estar 2 anos sem ganhar no Maracanã. Vamos quebrar mais esse tabu. Diniz contra o seu ex-clube. É importante vencer. Já é uma prévia de Copa do Brasil. Pra gente meio que ver ali, obviamente que até dezembro ainda tem muita coisa pra frente, mas a gente já tem uma ideia de como será a semifinal, então é importante a gente vencer pra mostrar pro Fluminense que a gente vai brigar pra essa Copa do Brasil, que a gente tem um bom elenco, que a gente tá na briga, então é bom vencer o Fluminense, vamos ter mais torcida, que você vai apoiar, quem sabe que a nossa torcida não abandona nunca, vamos pra cima, vencer, que se vencer, confronto direto, encosta ainda mais no Fluminense, que é importante pra gente. Então é isso. Saudações vascaína, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje. Valeu, galera, tamo junto.